bem-vindo à nossa terceira aula da segunda semana. Eu sou o professor Paulo Góes, já não preciso mais me apresentar, creio que vocês sabem meu nome. E hoje o nosso tema é subtração, né? Situações de subtração, multiplicação, termos e propriedades. Então a gente vai ter uma aula bem assim, digamos que volumosa, certo? Em volume, teremos bastantes slides para ter e para debater ao longo da nossa aula, ok? Então vamos dar início à nossa aula, vamos lá passar para o nosso próximo slide. Nossos tópicos da nossa aula de hoje, a gente vai ver sempre como sempre, olha, sempre como sempre, até rimou, tá? A nossa síntese da aula anterior, né? A gente vê lá o que foi que a gente falou. Iremos para situações de subtração, em seguida multiplicação, termos e propriedades. Eu estou ansioso para chegar nessa aula, gente. E o nosso objetivo de hoje é relacionar a subtração às ideias subtrativa, que é de tirar, aditiva de quanto falta e comparativa quanto a mais. Certo, gente? E também é resolver problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e da divisão. Porém, a divisão a gente vai ver na quarta aula, beleza? Adição de parcelas iguais, configuração retangular, proporcionalidade, repartição equitativa e medida. Certo? Então vamos lá. Na aula anterior, certo? Então, vimos na aula anterior sobre as propriedades da adição e situações problemas. Deixa eu pegar minha caneta aqui, gente. Certo? Nós falamos da propriedade comutativa na adição, que a ordem das parcelas não altera o resultado. Falamos da associativa, que não importa se eu utilizar de maneiras diferentes, eu posso calcular, sempre dará o mesmo resultado. Falamos do elemento neutro da adição, que é o zero, certo? Todo número somado a zero é zero. E falamos sobre o fechamento, que era quando eu somo um número natural com outro número natural, resulta em um terceiro número natural, beleza? Então a gente falou sobre isso na aula anterior. Qualquer dúvida vocês podem estar voltando lá e revendo a aula, certo? E se não encontrar na plataforma, vai lá no vídeo no YouTube que ela estará lá, beleza? Eu não irei excluir. Parece interessante. Vamos lá, nossa curiosidade de hoje. Bem, a nossa curiosidade de hoje é saber se a matemática é uma ciência. Será, gente? Como assim, professor? Ciência não é outra disciplina? E aí? O que é que vocês acham? Matemática é uma ciência? Bem, a matemática é a ciência que estuda as relações existentes entre números, formas geométricas, figuras, funções e etc. Então, gente, quando se trata de ciência, tá? Ele não quer dizer a disciplina ciência. Ele está falando sobre uma ciência que estuda alguma coisa, certo? Se eu falar que a geografia é uma ciência, que a arte é uma ciência, que o português é uma ciência, eu vou explicar essa palavra ciência dentro desse contexto, certo? Um pouquinho de português aqui, eu acho. Tá bom? Então, a matemática é uma ciência que estuda as relações existentes entre os números, formas geométricas, figuras, funções e etc. Essas relações foram criadas para ajudar o ser humano, observe bem, a ajudar o ser humano a resolver problemas cotidianos e depois evoluíram para relações usadas apenas para a própria matemática. Olha aí que interessante, né? Nesse processo, é possível perceber algumas curiosidades sobre os objetos criados por esse campo de estudo. Como a gente já viu, a curiosidade matemática é muito grande, certo? Então, já vimos sobre os processos aí que a gente pode utilizar nessa ciência matemática, ok? Deixa eu tomar aqui um pouco do meu refrigerante da Caema, que é água, viu, gente? Toma um pouquinho também. Vamos lá, certo? Situação de subtração, né, gente? Bem, já vimos na primeira aula que subtração ela inclui 3 termos. Vocês lembram lá na primeira aula, lá da semana? Nós falamos sobre os termos da adição e subtração? Então, na subtração nós temos o minuendo. Deixa eu pegar aqui outro pincel de outra cor, preto. Temos o subtraindo, que é o 4. E o resto a diferença, que é o número 5. Ok, professor, quem é o minuendo? Só lembrando, minuendo é quem eu vou diminuir. Quem é o subtraindo, professor? Subtraindo é aquele que eu vou tirar do minuendo. Quanto que eu vou tirar do minuendo, certo? E o resto a diferença é quanto sobrou. Beleza? Deu para entender? Lembram lá? Então, vamos. Situações, problemas, certo? Professor, você não explicou detalhado como calcular uma subtração.
Nós veremos agora com essa situação problemas e dar uma ideia de quanto falta, de quanto é de tirar, certo? Então vamos lá, belezinha? Vamos pegar aqui o nosso primeiro exemplo, que diz assim: em um açougue, deixa eu pegar o pincel amarelo, em um açougue havia 248 quilos de carne e foram vendidos 198. Quantos quilos ainda não foram vendidos? olha que interessante. Quantos quilos ainda não foram vendidos? Então, quanto falta para ser vendido, certo? Então, tá vendo aqui, ó, a ideia de quanto falta, né, gente? Até coloquei aqui em cima para dar uma lembrada, tá bom? Então, quanto falta a ser vendido de carne? Professor, bem, eu já entendi que você me falou lá nas primeiras aulas, sempre é bom ler e reler o enunciado para a gente ver se encontramos dentro do enunciado alguns sinônimos que nos indicam se eu devo fazer uma subtração, se eu devo fazer uma adição. Então vamos lá, gente, vamos lá, certo? Vê aqui, ó, em um açougue havia 248 kg de carne e foram vendidos, olha aqui, ó, foram vendidos, foram vendidos 196. Quantos quilos ainda não foram vendidos? Gente, quando eu vendo, tá? Vender, tá? Vender, já vem ali quase, é sinônimo de subtração, tá? Mesmo que seja uma palavra diferente, mas é sinônimo. Vender, tirar, subtrair. Lembram lá dos sinônimos? Então eu vou pegar aqui, gente, primeiramente, 248. Deixa eu pegar o pincel lilás. Colocar o número 200, ó. 200. Eita, o lilás não dá pra ver não, gente. Deixa eu apagar. Deixa eu pegar minha borracha aqui. Colocar de amarelo mesmo. Então, eu vou pegar aqui o número 248. Certo? Esse aqui, ó, em uma açougue havia essa quantidade de quilos de carne, 248. E foram vendidos quanto? 196. Então, eu vou pegar, coloco o 6, o 9 e o 1. Professor, por que você está vindo da direita para a esquerda? Para mim não ter a possibilidade de errar e de colocar números em ordens que não pode estar, certo? Na ordem dele. É tipo assim, gente. Vamos supor, eu pego uma subtração 10. Vou colocar 105, gente. Tá bom. 10 não, 105. 105 menos 95. Vou colocar aqui, 95. Certo? Aí vamos supor que eu vou organizar ele um embaixo do outro. Se eu pegar o 95 e colocar ele aqui, ó, vai estar errado, gente. Fazer assim, tá aqui, professor. 105 menos 95. Essa questão aqui, ó, se eu fazer dessa forma, estará errada, tá? Então é por isso que eu sempre busco, eu digitei ali, ó, escrevi o primeiro valor, tá? O primeiro valor, que é chamado de quê? Na subtração, o minuendo, e esse aqui é o subtraendo. Toda vez, ó, esse aqui é o minuendo, esse aqui é o subtraendo. Toda vez que eu for escrever o subtraendo, eu venho da direita para a esquerda, seguindo passo a passo do primeiro número da direita para a esquerda. Tipo, 105, né, o meu minuendo aqui, ó. Deixa eu colocar aqui de novo, 105. Menos 95, então eu coloco 5 e o 9. Aí menos, para ele vir ordem embaixo de ordem, para não ter nenhum problema na hora de resolver, tá bom? Então é muito simples, certo? Continuando a nossa subtração, nós temos aqui, deixa eu pegar o meu pincel azul marinho, azul claro, tá? Menos, certo? Aqui é um sinal de menos. 248 menos 196. Professor, como que eu resolvo isso? Sempre, ó, lembrando, né, que a gente aqui nós temos unidade, dezena e centena, ok? Nós temos 3 ordens dentro desses valores. Mas aqui, professor, eu tenho 8 unidades e eu tenho que tirar 6 unidades. Então, eu vou tirar 6 unidades de 8. Se eu tenho 8 e tiro 6, eu vou ficar com quantas unidades? Contem aí nos dedos. Eu tenho 8 e tiro 6, pode até fazer a continha no dedo, gente, ó. Eu tenho 8, tá? Eu tenho 8. Aí eu vou tirar 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aliás, desculpa, 6. E aí, vai sobrar quantos? Vai sobrar 2. Vai sobrar 2. Eu posso até fazer risquinho, ó. Vou fazer aqui, ó. 8 risquinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou pegar o pincel vermelho. De 8 eu vou tirar 6, ó. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Restaram quantos para mim? Então, restaram aqui, ó, 2, ok? Então, restaram 2. Várias técnicas matemáticas a gente pode buscar, que vocês podem aprender, que vocês podem criar também, gente, que vocês também são a tecnologia humana, certo? Eu já falei para muitos que nós somos a tecnologia. Aparelhos eletrônicos, celular, computador, tablet, são apenas mídias, tá bom? Então, nós somos a tecnologia e eu posso inventar diversas maneiras diferentes de resolver um cálculo de subtração. Beleza? Aqui, professor, como que eu vou ter um número 4? Ele é menor que o número 9. Como que eu posso tirar 9 de 4? Não tem como. É aí que entra o pidão. Você já ouviu falar do pidão? Aquele que fica pedindo os outros? Então, aqui que vai entrar o pidão, tá, gente? O 4, ele está na ordem das dezenas. Ele irá pedir uma, olha aqui, ó, preste atenção, uma dezena, o número 2, que está na ordem das centenas. Ok? Professor, como assim? Ele vai pedir uma dezena ou ele vai pedir uma centena, já que o número 2 está aqui? Ele vai pedir uma dezena, gente. Por quê? Porque aqui, ó, eu já tenho 4. Se ele pedir uma centena, ele vai pedir 100. Professor, nesse caso não seria uma unidade? Não. Seria uma dezena. Ele vai pedir uma dezena, a ordem das centenas. Ele vai dizer assim, por favor, senhor centena, me empreste uma dezena. Aí o número 2, que está na ordem das centenas, irá dizer assim, sim, eu lhe empresto, mas você vai me pagar quando? Certo? Mas ele vai falar assim, não, eu não preciso pagar não, é só para me tirar aqui. Então, olha o que vai acontecer. O número 4 vai pedir uma dezena ao número 2. Então, aqui, ó, 10. Vai ficar aqui, uma dezena é quanto, gente? 10. Então, vai ficar 10 mais 4. Deixa eu pegar o pincel vermelho. 10 mais 4 vai ficar 14. Certo? Deu para entender? Deu para entender como funciona? O pidão, que é o número 4, pediu ali o número 2, uma dezena. Então, ele emprestou uma dezena ao número 4. Então, o número 4 não vai ficar mais número 4. Certo? Não vai ficar mais 4. Vai ficar o quê? 14. Professor, vai ficar 14 dezenas? É isso? Não. Vai ficar 14 unidades. Ok? Mas por que se ele pedir uma dezena? Porque aqui na ordem, eu vou... Aliás, na hora que eu vou fazer o cálculo, eu vou por ordem. Eu já calculei as unidades, agora eu estou calculando a ordem das dezenas. Mas se eu vier primeiramente aqui, posso falar para vocês que aqui eu estou começando outra ordem de unidades, ok? Porque eu já calculei a ordem das unidades aqui atrás, certo? Então, 14 menos 9, aí eu posso fazer o risco novamente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14. Deixa eu pegar agora o meu pincel amarelo. 14, né? 14 unidades. Eu tiro 9, né? Ah, professor, eu posso falar assim, 14 dezenas, eu tiro 9 dezenas? Pode. Posso falar também, a mesma coisa. Eu tenho 14 dezenas e tiro 9 dezenas. Eu fico com quantas dezenas? Então, eu posso falar assim. E é o correto falar assim também, tá, gente? Não se preocupe também. Vocês podem estar falando dessa forma, não irão errar. Tá? Então, eu tenho 14 dezenas e tiro 9 dezenas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, tirei aqui, ó, 9 dezenas. Restaram quantas, professor? Restaram quantas, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tinha 14 dezenas e tirei 9 dezenas. De 14 eu tirei 9 e fiquei com quanto? Com 5. 5 dezenas, ok? Professor, mas me diga uma coisa. Vamos aqui, eu quero que você me explique essa situação. Aqui eu tinha 2 centenas, mas você disse que o 4 pediu apenas uma dezena para o número 4 aqui, que ficou 14. Como assim, professor? Então quer dizer que aqui eu fico ainda duas centenas? Não. É assim, gente. Quando eu peço emprestado, ó, eu tenho uma ordem das dezenas. Se eu pedir uma centena aqui, já vai ser muito alto, então eu peço uma dezena. Porém, ao invés de ficar 2 centenas aqui,
irá ficar apenas uma centena, tá? Irá ficar apenas uma, ok? Porque ele pediu um emprestado. Entenderam como funciona? Pediu um emprestado. Então fica uma centena menos uma centena. Eu tenho 1 e tiro esse 1. Eu vou ficar com quantos? Você já sabe, né? 1 menos 1 é igual a... Deixa eu pegar outro pincel. 1 menos 1 é igual a 0, tá bom, gente? Então, o resultado, né? Quantos quilos ainda não foram vendidos? Então, vai ficar 52 quilos. Então, a resposta seria 52 quilogramas, tá bom? Essa é a sigla de quilogramas. Tá ok, gente? Tudo belezinha? Então, está resolvido o nosso primeiro exemplo de situações, problemas de subtração. Beleza? Qualquer dúvida, volte o vídeo novamente. Apareceu já, né? Eita. Situações de problemas, né? Então, vamos lá para o nosso segundo exemplo. Sabemos que a subtração entre dois números dá 48. Subtração entre dois números dá 48. E aí, professor? Daí tudo bem. O pontinho aqui está me dando uma informação. Sabendo que um dos números da subtração é 72, qual é o outro número? Deixa eu tomar um pouco mais do meu refrigerante da Caema, que é água, tá, gente? Então, continuando, certo? Na nossa aula. Ele está me falando que a subtração entre dois números dá 48. Sabendo que um dos números da subtração é 72, qual é o outro número? Cri, cri, cri. E agora, gente? O que eu devo analisar, professor, em uma questão como essa? Você deve analisar o enunciado. Observem bem que ele fala que a subtração entre dois números, certo? O resultado dessa subtração, aliás, sabemos que a subtração entre dois números dá 48. Então, o resultado é 48. Então, é um número menos outro número, subtraído por outro número, que o resultado dê 48. Sabendo que um dos números naturais, né, um dos números da subtração é 72, qual é o outro? Então, gente, eu já sei que o 72, ele é um desses números que subtraindo subtraindo ele, né, tanto faz ele sendo minuendo ou subtraindo, vai dar 48. Eu não sei se o 72 é o minuendo ou subtraindo, mas eu sei que o resultado tem que dar 48. Agora falta descobrir o terceiro número. Bem, e agora? Bugou foi tudo, hein? Como diz a Emily, né? Bugou, hein, professor? Não, aqui nós desbuga, aqui nós descomplica. Certo? Então vamos lá, gente. Deixa eu pegar um pincel amarelo. Basta fazer a simples subtração. 72, já que um dos números é 72 e o resultado é 48, certo? Basta pegar 72 e subtrair menos 48. Olha aqui, ó. 72 menos 48, que é o resultado. Então, nós temos aqui, ó. Lembrando, né? Nós temos unidade e dezena. Já expliquei para vocês. Não vou colocar aqui dessa vez. Eu tenho o número 2, professor, na ordem das unidades. Eu tenho 2 unidades. Como que eu vou tirar 8 de 2? Tem como? Não, 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 não. Então, vamos aplicar a regra do pidão. O pidão sempre pede um emprestado, certo? Aí ele vai pedir, independentemente do número, ele vai pedir de acordo com a sua ordem. Lembrando, certo? Tipo, professor, aqui eu estou na ordem das unidades. Quer dizer que eu vou pedir uma unidade às dezenas? Observem bem, vou pedir uma unidade às dezenas. Olha aqui, ó. Ele vai pedir um, só que é assim, gente. Ele não está pedindo dezena. Lá na frente, na resolução atrás eu falei que ele pede uma dezena, certo? Sempre ele pedirá uma dezena, professor? Sempre. Sempre pedirá dezena, gente. O número emprestado sempre pedirá dezena. Então, ó, se ele pede aqui, ó, uma dezena ao 7, uma dezena é quanto? 10. Então, 10 mais 2 é igual a 12. Agora sim, professor. Então, se ele pedir uma dezena aqui não vai ficar mais 7 dezenas. Não, aqui vai ficar 6 dezenas, tá bom? Então, vamos continuar na subtração. Eu tenho 12
12 menos 8. Posso fazer o risquinho, professor? Pode. Vocês podem utilizar vários métodos matemáticos para chegar à sua conclusão e à sua resposta, tá bom? Então, eu posso fazer aqui 12 risquinhos, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não tá muito certinho não, mas dá pra ver, não dá, gente? Então, vamos lá, gente. Certo? Então, eu tenho 12 risquinhos e tiro 8. Então, eu vou fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, daqui pra cá, gente, ó, eu tirei 8, certo? Professor, e eu fiquei com quantos? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, quando eu tenho 12 e tiro 8, o meu resultado é 4. Beleza, gente? Então, eu tenho o número 4 aí, gente, ó, facinho, facinho. Professor, aqui é 7 menos 4 ainda? Não, foi o que a gente falou. Se ele pedir uma dezena emprestada, certo? Sempre ele pede uma dezena, professor, em todos os cálculos? Sim. Pode ser uma dezena, porque ele não vai pedir... Aliás, pode ser não, é uma dezena, tá? Toda vez. Ele não vai pedir uma unidade de milhar, não vai pedir uma dezena de milhar, tá, gente? Então, ele sempre vai pedir uma dezena, tá? Vocês podem considerar a ordem sendo sempre a primeira, tá? Que é a unidade. Toda vez que vocês calcularem dessa forma, e o pidão pediu um emprestado, tá? Então, vamos lá. 6 menos 4. Posso representar no risquinho, professor? Eu não sei quanto é. Pode. Vocês podem, já falei para vocês. A inteligência, a tecnologia somos nós. Então, vocês são a tecnologia, vocês são a criatividade do mundo que vem pela frente, tá? Vocês são a inovação tecnológica, tá? Então, eu posso fazer, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse meu risquinho tá saindo feio, mas... Vamos lá, gente. Então, eu tenho 6 risquinhos e tiro 4. 1, 2, 3, 4. Então, sobrou quantos? Tirei 4, sobrou aqui, ó, 2, certo? Então, 6 menos 4 é igual a 2. Olha que interessante, professor. O que foi que nós encontramos aqui nessa resposta? Nós encontramos o terceiro número. O número que estava faltando. Lembra quando ele falou, ó? Aqui, ó. Sabemos que a subtração entre dois números dá 48. Sabemos que um dos números da subtração é 72. Qual é o outro número? 24. Ou seja, se eu subtrair 72, presta atenção, 72 menos 24, será qual vai ser o resultado? Vamos fazer? Olha aqui, ó, novamente, o 2 é menor do que o número 4, não pode fazer essa subtração, pede emprestado. E sempre que eu peço emprestado é uma dezena, então vou pedir aqui uma dezena, tá? E aqui vai ficar 10, aqui vai ficar, ó, 6, desculpa, 6. Aqui vai ficar 10 mais 2, que é igual a 12, que ele pediu uma dezena, tá? 12 menos 4, professor, 12 menos 4, eu sei quanto é. É 8. Então, é 8. E aqui ficou 6. 6 menos 2. 6 menos 2 é igual a 4. Observe bem que o resultado é 48. O mesmo resultado que ele informa aqui no nosso enunciado. 48, beleza? Tá explicadinho, gente? Qualquer dúvida, volte o vídeo. Tá bom? Ok? Então, situações, problemas aí do nosso terceiro e último slide sobre subtração, tá, gente? Faltam 63 páginas, olha o nosso terceiro exemplo. Faltam 63 páginas para eu terminar de ler um livro. Até aqui um pontinho. Ele me deu uma informação no meu enunciado, uma informação bonitinha na qual eu tenho que observar bem e resolver. Então, faltam 63 páginas para eu terminar de ler um livro. Se este livro possui 450 páginas, esse livro é grande. Quantas páginas eu já li? Então, é uma subtração novamente, certo? Sempre colocando um número maior. Ó, 450, certo? Menos 63. Menos 63. Ok, gente? Então, vamos lá. Eita, professor. E agora? E agora, professor? Aqui é o número 0, moço. O 0 não tem nada. Como que eu vou tirar 3? Foi o que eu falei para vocês. Sempre tem o pidão. E o pidão sempre pede o da frente. Deixa eu pegar meu pincel vermelho. Então, ó.
vai pedir aqui, o pidão vai pedir o número 5. Sempre que ele pede é quanto? Uma dezena, então é 10. Então, 10 mais 0, como a gente já viu lá na... tá? 10 mais 0, o elemento neutro da adição é 0, tá? Então, 10 mais 0 é igual a 10. Então, aqui não ficou mais 5. Se eu tirei 10, que no caso eu vou tirar 1, né? Uma dezena de 5. Se eu tenho 5 dezenas, tiro uma dezena, eu fico com 4 dezenas. Deixa eu pegar aqui minha caneta e colocar de outra cor. Vou colocar aqui de lilás. Eita, meu lilás quase não dá de ver, gente. Pera aí, deixa eu mudar de novo. Faz bonito, faz bonito. Ó. Pronto, ficou 4 dezenas, ok? Então, eu tenho aqui 10 unidades menos 3 unidades. Como eu falei para vocês, vocês podem fazer a metodologia do risquinho, podem fazer bolinhas, certo? Podem fazer tracinhos, vocês podem fazer várias metodologias, porque eu já falei para vocês que a tecnologia aqui são vocês, somos nós, seres humanos, ok? Então, vamos lá. Então, eu posso fazer aqui 10 risquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 risquinhos e vou tirar 3, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa! Professor, você tá errando, você tá tirando 7. Verdade, vamos apagar aqui, gente. Calma aí, professor, você tá errando, é para tirar só 3. Observaram aí, gente, o erro? Rapaz, meu parceirinho, viu? Meus amiguinhos, então vamos novamente. Vou colocar 10 risquinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De 10 eu vou tirar 3, ó. 1, 2, 3. Só até aí, professor. Então, é somente até aí mesmo, gente. Tá? Isso ali foi só uma pegadinha pra pegar vocês. Eita, rapaz, será? Então, vamos lá. Então, vamos continuando, né? Se eu tirei 3, eu fiquei com quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu fiquei com 7. Eu tenho 10, tiro 3, é igual a 7. Ok? Professor, mas aqui é 4. Eu não tirei ali uma dezena para emprestar para a unidade? Emprestou, meu amigo, você emprestou. E agora, professor? Eu tenho 4 dezenas, não tem como eu tirar 6. Eu vou pedir emprestado novamente para o número que está à frente. Eu vou pedir uma dezena emprestado ao número 4, que é na ordem das centenas. Professor, mas se ele está na ordem das centenas, você não vai pedir, né, 100? Não é isso que a gente viu na aula anterior? Sempre eu peço uma dezena, certo? Sempre, professor, eu peço uma dezena. Mas se eu pedir uma centena aqui, só uma, ele vai ficar quanto? Ele vai ficar com 3. 3 centenas. Tá, gente? O erro tá aí. Não necessariamente eu utilizo a ordem que está aqui. Eu posso utilizar como o número 4, que está aqui em cima, tá? Sendo a primeira ordem, a ordem das unidades, e eu peço uma dezena. Eu posso fazer dessa forma também, tá? Então, aqui eu tenho 4, vamos supor 4 unidades, porque eu já calculei unidades aqui. Mas aqui eu tenho 4 dezenas. Eu posso pedir uma centena aqui? Posso. Mas se eu somar 100 mais 4, vai ficar 104, então vai passar. Vai dar muito grande, certo? A conta. Então é por isso que eu sempre utilizo a próxima ordem sendo uma dezena, ok? Para ficar bem explicado para vocês. Eu sempre utilizo a que eu estou calculando como sendo unidade e a próxima como sendo dezena. Isso vai depender do tamanho do número, não importa. Sempre eu vou utilizar dessa maneira que eu vou ter toda vez a resposta correta, tá bom? Então aqui eu tenho, vamos supor, 4 unidades, eu não posso tirar 5 unidades, 6 unidades. Então vou pedir uma dezena aqui. Se eu pedir uma dezena aqui, vai ficar 10 mais 4, que vai ser 14. Tá bom, gente? Eita, ficou um monte de risco aí, certo? Mas deu pra ver. Ficou 14 aqui, ó. 14, eu tiro 6. Faço isso novamente, se eu não souber. 14. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, eu tiro 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, daqui para cá eu tirei 6 unidades. Então, quanto é 14 menos 6? Sobrou quanto daqui, ó? Deixa eu pegar aqui o pincel vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 14 menos 6 é igual a 8.
ok? Professor, não tem ninguém para me subtrair aqui, ó. Então, eu posso apenas baixar o número 3, já que eu pedi um emprestado número 4 aqui para o 5, então restaram 3 centenas. Então, eu vou colocar aqui 3 centenas. Ok, gente? Então, o resultado para essa questão é 387 páginas, certo? Então, faltam 63 páginas para eu terminar de ler um livro. Se este livro possui 450 páginas, quantas páginas eu já li? Então, eu já li... Eu não, né? Porque eu quase não li o livro. Mas é sério, brincadeira, gente, eu leio. Então, eu li ali ao total... Deixa eu pegar aqui o total de 387 páginas. Beleza? Tamo junto, gente. Então, vamos lá. Agora, chegou a parte boa. Também as outras eram boas, mas essa aqui é as partes que eu mais gosto, que é as partes das que complicam mais as coisas, tá? Deixa eu tomar mais um pouquinho de água aqui, gente. A garganta tá seca. Mas vamos lá. Campo multiplicativo, multiplicação e divisão, certo? Multiplicação em termos e propriedades, né? Multiplicação, e nós vamos estudar agora termos e propriedades, ok? Multiplicação. Bem, segundo o dicionário Aurélio, multiplicação é a operação entre dois números inteiros que tem por fim somar um deles tantas vezes quantas forem as unidades do outro. Então, isso é uma multiplicação, tá? Isso é uma multiplicação. A operação entre dois números inteiros que tem por fim somar um deles tantas vezes a quantidade forem as unidades do outro. É como se fosse uma soma de parcelas iguais, que a gente vai ver mais à frente. A gente já estudou termos da adição, termos da subtração. Agora nós veremos termos da multiplicação, tá? Professor, termos como assim? A mesma forma que a gente viu lá em adição e subtração, tá? Ok, gente? Vou pegar minha canetinha aqui. Olha, multiplicação. Esse é o sinal de multiplicação. Sinal de X, tá? Ele pode vir em ponto. Não sei se a gente já leu lá um texto, mas ele pode vir em ponto. Lembram lá da leitura da aula anterior? Ele pode vir em ponto. Vou colocar aspas aqui. Aliás, aspas não, vou colocar uma vírgula para ficar melhor. Então, ele pode vir em ponto, em pontinhos, tá? Em sinal de multiplicação, ok? Então, esses dois aqui é os dois sinais de multiplicação mais utilizados que a gente vê no dia a dia, tá bom? Então, na multiplicação, nós temos o multiplicando, temos o multiplicador e temos o produto, tá bom? Professor, como assim? Multiplicando, multiplicador e o produto? Quem é o multiplicando? Quem é o multiplicador? Quem é o produto? Gente, especificando também, na multiplicação nós podemos chamar esse aqui de primeiro fator. Vou colocar aqui, primeiro fator. Rapaz, essa minha letra aqui não está muito bonita não, senhor. E podemos chamar esse outro número aqui de segundo fator, tá bom? Gente, porque escrever aqui no computador, utilizando o mouse aí, é doído, certo? Então, nós podemos chamar também o número 8 de primeiro fator e o número 2 de segundo fator. Também não influencia nada, tá bom? Mas vamos identificar os nomes, né? Vamos saber o que cada um significa. Multiplicando, por que é multiplicando? Porque é ele que eu vou multiplicar. E multiplicador é quantas vezes eu vou multiplicar o multiplicando. Eita, quase que saiu um trava-língua aí, certo? Pois é, gente, mas é isso mesmo. Ó, o multiplicador é quantas vezes eu vou multiplicar multiplicando. Tá bom? É tipo 2 vezes 8 ou 8 vezes 2. É como se eu falasse para vocês assim: professor, me explica aí, 2 vezes 8? Isso é 8 mais 8. É uma soma de parcelas iguais a multiplicação. Tá, gente? É uma soma de parcelas iguais. Ó, 1, 2, 8, né? Significa o meu multiplicador. A quantidade de vezes que o número se repete. Ó, uma vez, duas vezes. Certo? E multiplicando, porque é ele mais ele, a quantidade que o multiplicador indicar. Tá bom? Então, 8 mais 8 é igual a 16. Professor, 16 é o quê? O produto. É o resultado da minha multiplicação. Certo? 8 vezes 2, 2 vezes 8. Certo? Tanto faz
A gente vai ver mais à frente uma propriedade da multiplicação que não importa a ordem dos fatores, certo? A ordem dos fatores, o produto será o mesmo. Ok? Coloquei até um exemplo simples aqui. Aqui eu vou identificar, deixa eu só colocar que eu tenho o meu multiplicando, tá, gente? Pode ser chamado também de primeiro fator. Eu vou colocar só M. Vou colocar MUL, que é para identificar o meu multiplicando. E aqui embaixo eu tenho o meu multiplicador. Eu tenho o meu multiplicador. Vou colocar MLT. Eu tenho o meu multiplicador, tá, gente? Podemos chamar também esse de primeiro fator e esse de segundo fator. Ao realizar uma multiplicação, nós temos 0 vezes 2. Todo número multiplicado por 0, a gente vai ver mais à frente, que é 0. Tá, ó, 0. Todo número multiplicado por 0 é 0. 0 vezes 1 também é 0. Como a gente já falou, todo número multiplicado por 0 é 0. 1 vezes 2. 1 vezes 2 é igual a 2. Nós iremos aprender também que existe um elemento neutro na multiplicação. Que esse elemento neutro eu vou já explicar quem é, tá? Então, 1 vezes 1 é igual a 1. Então, o meu produto dessa multiplicação dará quanto? Vou fazer uma soma aqui embaixo. Vou baixar o 0, não tem ninguém para somar com ele. 0 mais 2 é igual a 2. Professor, agora há pouco você disse que na multiplicação todo número multiplicado por 0 é 0. E agora 0 mais 2 é 0. Exatamente, multiplicação. Aqui eu estou fazendo uma adição, gente. Olha, deixa eu pegar aqui meu pincel aqui. Eu estou fazendo uma adição. Lembram lá do elemento neutro na adição? O elemento neutro na adição é o número 0. Então, 0 mais 2 é igual a 2. Aqui eu não tenho com quem somar. Coloquei aqui o número 1. Então, o produto da minha multiplicação é 120. Beleza, gente? Deu para entender aí? Qualquer dúvida, volte o vídeo, tá, gente? Belezinha, vamos lá. Nós iremos falar um pouco das propriedades da multiplicação. Já vimos que os termos são fator, fator, produto, multiplicando, multiplicador e produto, tá? Não importa esses nomes se chamaram, aqui a gente vai ver que geralmente nos livros de quarto e quinto ano, eles utilizam mais o termo fator e não multiplicando e multiplicador, tá bom? Mas a gente reviu lá, qualquer dúvida você já sabe como calcular o multiplicando e multiplicador e para que serve cada um deles, certo? Então, propriedades da multiplicação, certo? Vamos ver agora, ó. Agora acompanha outras situações em que as propriedades da multiplicação também podem ser utilizadas. Ok? Vamos aqui para a nossa primeira situação, onde ele fala assim. Em um tabuleiro de batalha naval... Quem já jogou batalha naval, gente? Eu já joguei, mas sempre eu morri para a bomba. Então, vamos lá. Em um tabuleiro da batalha naval, há 12 colunas e 15 linhas de casas onde as embarcações podem ser posicionadas. Tipo assim, há 12 colunas e 15 linhas de casas onde as embarcações podem ser posicionadas. É como se fosse ali um quadro cheio de quadradinhos que a gente vai clicando ali e vai girando e você observa ali se tirou ali um submarino, começou uma nova embarcação, você morreu para a bomba. Eu sempre morria para a bomba. Certo? Então, ó, há quantas casas nesse tabuleiro? Para calcular o total de casas, podemos multiplicar 12 colunas de 15 ou 15 linhas de 12 casas, certo? Então, nós poderemos ali utilizar dois métodos diferentes de multiplicação que o resultado dará o mesmo. Vocês lembram lá da adição? Que a ordem das parcelas não altera o resultado? A multiplicação é a mesma coisa, só vai mudar os nomes. A ordem, ó, olha o que ele diz aqui, ó. Na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Observem bem, eu tenho 12 vezes 15. Tá vendo aqui? Deixa eu pegar um pincel vermelho. 12 vezes 15. Aqui eu tenho meu primeiro fator, meu segundo fator. Posso dizer isso. Eu tenho meu multiplicando e meu multiplicador. Tá bom? Eu vou multiplicar 5 vezes 2 é 10. Aí eu vou elevar 1. Por que eu levo 1 lá para cima, professor? 5 vezes 2 é 10? Como que eu sei que 5 vezes 2 é 10? Porque é 5 mais 5. Ou então é 2 mais 2 mais 2 mais 2 e mais 2. É a soma de parcelas iguais que é a multiplicação, ok? Como que eu sei que 5 vezes 2 é 10? É porque eu vou, professor, é porque eu vou fazer isso aqui, ó. 2 vezes 5. Tá? É a mesma coisa que 5 mais 5. Vocês lembram lá, ó? 1
2. Então, tem duas quantidades do número, tá? E qual é esse número? O 5. Então, é 5 mais 5, que é igual a 10. Professor, então 5 vezes 2 é 10. Por que não está o 10 aqui? Está só 0? Porque aí, gente, eu vou levar um número lá para cima. Observe bem que aqui eu tenho unidade e dezena, certo? Dezena. E no número 10 eu tenho unidade e dezena. Então, cada número na sua ordem. Observe bem. Ordem das unidades, eu tenho o número 2 e o número 5. Então, quem é que está na ordem das unidades? O número 0. Então, o número 0 fica aqui. O número 1 pertence a qual ordem? A ordem das dezenas. Então, ele vai lá para cima da ordem das dezenas. Ele vem para cá. Ok? Então, fica 1 mais 1. Professor, é isso que você está me dizendo? Não, ainda não. Observe bem como funciona. 5 vezes 1, ó, agora eu multipliquei. Primeiro eu multiplico o número 5 vezes o número 2. Já vimos que é 10. Agora eu multiplico o número 5 vezes o número 1. Certo? 5 vezes 1, 5. Todo número multiplicado por 1 é 5. Professor, mas como assim 5 vezes 1 é 5? Professor, você não explicou isso aí pra gente. Eu não estou entendendo. Bem, gente, deixa eu colocar aqui no quadro em cima. 5 vezes o número 1. Certo? O que foi que eu falei para vocês? A multiplicação é uma soma de parcelas iguais. É como se eu somasse 5 vezes o número 1. 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Certo? Ele aparece quantas vezes o número 1? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui ele apareceu 5 vezes. E somando, ó, 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5. 5 vezes 1, 5. Ok? É dessa forma que a gente soma. É uma multiplicação de parcelas iguais, tá? Então, 5 vezes 1, 5. Mas, professor, lembra lá do número que você levou para cima? O que é que eu vou fazer com ele? Vou somar com ele, ó. Se 5 vezes 1 é 5, agora eu vou somar mais o número que eu levei. Então, fica 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Tá aqui o número 6. Ok, gente? Sei que não está muito bem detalhado, porque digitar aqui com o mouse é um pouco complicado, gente. Mas eu espero que vocês estejam compreendendo. Meus alunos são bons, eu sei que compreendem, tá? Então, vamos lá. Agora, professor, eu tenho um número 1 aqui. O que é que eu vou fazer com esse número 1? Eu vou fazer a mesma multiplicação pelo número 2 e pelo número 1. Então vai ficar como, professor? 1 vezes 2. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo, tá, gente? Então, 1 vezes 2 é igual a 2. Professor, o que é que esse zero está fazendo aqui? Gente, esse zero aí é só... Você coloca ele porque ele não influencia nada na adição. Lembra que ele é o elemento neutro da adição? Ele está aí por conta que eu vou fazer uma adição daqui a pouco, certo? E eu coloco aqui sendo como ele esteja ali representando algum valor. Já que ele não representa nada e não altera, então eu coloco o número 0. Então fica 1 vezes 2 igual a 2 e 1 vezes 1 igual a 1. Agora eu vou fazer a soma desses dois resultados. Vou baixar o 0. Certo? Baixei o 0 aqui. 6 mais 2 igual a 8. E baixou o número 1. Então, 180 é o meu produto. Tá bom, gente? 180 é o meu produto. O produto da multiplicação de 12 vezes 15. Sei que está um pouco bagunçado, um pouco problemático, mas se você ver passo a passo, você irá compreender, tá bom? Certo? Então, temos aqui 180 o nosso produto. Professor, tá vendo que aqui nós multiplicamos 12 vezes 15? E aqui, professor, nós temos 15 vezes 12. Será que vai mudar alguma coisa? Vejamos. 5 vezes 2, a gente já viu que é quanto? 10. 2 vezes 5 é igual a 10. Então, ó, fica o 0 e vai o 1. Já falei por que o 1 vai lá para cima, né? Porque ele pertence à ordem das dezenas, então é cada um na sua ordem. Cada um no seu quadrado. Certo? Aí 2 vezes 1, 2. Mais 1 que eu levei lá para cima, 3. Então, está aqui o número 3. Tá bom? Agora, multiplica aqui o segundo algarismo, número 1 também. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Agora, eu faço a soma, tá? Faço a soma aqui. Posso acrescentar o 0, que ele não vai influenciar em nada em uma adição. Tá bom? Em uma adição, gente. Ele não influencia em nada. Então, eu posso colocar, quando você vê o número 0 aqui, 3 mais 5 igual a 8. E 1, vou conservar aqui, baixei.
o número 1. Então, 180 também é o meu produto. Observaram o seguinte, que eu não importa se eu mude, se eu coloque o número 15 em cima ou o número 12 em cima, a ordem dos fatores não irão alterar o produto. Olha aqui, essa é a nossa propriedade comutativa da multiplicação. A ordem dos fatores, aqui, ó, vou pegar novamente, na multiplicação, a ordem dos fatores não altera, tá vendo aqui, ó, não altera o produto. Então, tanto faz eu multiplicar 15 vezes 12, 15 vezes 12, certo? Ou 12 vezes 15. Não importa. Não importa a ordem dos fatores. Isso nunca irá atrapalhar no meu produto. Ok, gente? Então, vamos lá. Iremos ver a segunda situação, tá, gente? A segunda situação diz assim: Regina, deixa eu pegar aqui meu pincel lilás. Regina é entregadora. Por dia ela faz 6 entregas e recebe R$15 por cada uma. Olha aqui, interessante. Regina ela é entregadora. Por dia ela faz 6 entregas e recebe 15 por cada uma. Quanto Regina deve receber pelos 5 dias trabalhados durante a semana? E aí, gente, quanto vocês acham que ela irá, certo? Irá receber pelos 5 dias trabalhados durante a semana? Então, observem bem o enunciado. Observe como podemos calcular o valor que Regina deve receber por semana. Eu posso utilizar 6. Por que 6, professor? Porque 6 entregas. Ela faz 6 entregas. Aqui, ó, 6 entregas. E recebe 15. Então, 6 vezes 15. Vezes 15, está aqui o 15, gente. 6 vezes 15 vezes, ó, 5 dias, ó. Porque 5 dias é na nossa pergunta, ó. Quanto Regina deve receber pelos 5 dias trabalhados durante a semana? Ou seja, ela trabalha segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Ela pode trabalhar esses 5 dias. Ou ela pode trabalhar domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Pode trabalhar também, começa a trabalhar domingo. Certo? Então, se ela receber... Lembrando que o primeiro dia da semana é domingo, tá, gente? Se ela receber, ó... Aliás, quanto ela vai receber pelos 5 dias trabalhados durante a semana. Então, eu vou fazer uma multiplicação. Se ela faz 6 entregas, recebe 15 por cada uma. E ela trabalhou 5 dias. Então, vamos ver aqui como funciona. Vou colocar aqui do lado, para não ficar bagunçado como o outro. 6 vezes 15 vezes 5. Professor, esse cálculo aí já é um pouco maior, professor. Não sei se eu vou acertar, não. Vai. Você vai acertar. Certo? Porque não importa o tamanho. Vocês são inteligentes, não importa a dificuldade, nós sempre iremos passar por cima, tá bom? Fica essa dica para vocês, nunca desistam. Então, vamos lá. Eu tenho 6 vezes 15 vezes 5, certo? Então, eu vou multiplicar primeiro, ó. 6 vezes 15. Professor, quanto é 6 vezes 15? Não sei, professor, vou olhar a tabuada aqui. Não, você não vai olhar a tabuada coisa nenhuma. Vamos fazer a multiplicação no cálculo. Ó, 15, vou colocar aqui, vezes 6. Professor, quanto é 6 vezes 5? Tem um método que eu utilizo bem, que é o método dos dedos. Não sei se vocês lembram, eu acho que eu lembro para meus alunos, que é os métodos dos dedos aqui, ó. Eu conto a quantidade de números numa mão e a quantidade de números na outra. Eu estou querendo saber quanto é 5 vezes 6, então eu vou contar, ó, 5 dedos nessa mão. Não sei se vocês estão vendo aqui. Ó, 1, que é 1, 2, 3, 4, 5. Bem, não baixei nenhum, ficou aqui. Agora eu vou para essa outra mão aqui, ó. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Vejam que eu baixei um número aqui, ó. A outra ficou assim, ó. O número completo, os 5 dedos. Deixa eu aparecer aqui. Eita, mas meu dedo é grande. A mão tá grande, que tá em cima da câmera. Certo? E aqui ficou 4 com o dedo abaixado. Então, cada dedo que eu baixar vale 10. Certo? Vale 10. Então, eu baixei um aqui, ó. Já vale 10. Certo? 10. E agora eu vou fazer uma multiplicação de 5 da outra mão vezes 4 que ficou aqui na outra restante. 5 vezes 4 é quanto? 20. 20 mais 10 que foi baixado aqui é igual a 30. Certo? Então, é igual a 30. Deixa eu pegar o pincel aqui. É igual a 30. Professor, eu vou colocar o 30 completo aqui, ó. 30. Eu vou colocar aqui embaixo completo? Não. O que foi que eu falei para vocês lá no exemplo anterior? Unidade
dezena. Ordem embaixo de ordem. Aqui eu tenho unidade e aqui eu tenho a dezena. Então, quem está na ordem das unidades? O 0. Então, fica aqui o 0. E o 3 vai lá para a ordem das dezenas, ó. O 3 vai lá para cima do 1. Certo? O 3 vai lá para cima do 1. Agora eu vou multiplicar 6 vezes 1. 6 vezes 1. 6 vezes 1, gente, é 6. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Inclusive, a gente vai ver que o número 1, ele é o elemento neutro da adição. É a nossa próxima propriedade mais à frente, tá bom? Inclusive, a gente vai perceber isso aqui. Já estou dando logo um spoiler do que o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, 6 vezes 1 é igual a 6. Mas, professor, eu levei o 3 do 30 lá para cima. Então, você soma mais o 3 que está lá. 6 mais 3 é igual a 9. Ok? Então, é igual a 90. Então, 6 vezes 15 é igual a 90. Agora, eu vou multiplicar, ó, vezes 5. Vezes 5, tá bom, gente? Então, agora, multiplicando vezes 5, eu vou fazer aqui, novamente, aqui, a multiplicação. Deixa eu pegar o meu pincel vermelho. 90 vezes 5. Tá, gente? 90 vezes 5. Fazendo a multiplicação, lembrando, todo número multiplicado por 0 na multiplicação é igual a 0. Não tem para onde correr, não tem para onde chorar. Todo número multiplicado por 0 é igual a 0. Beleza, gente? Lembre-se disso, lembre-se que o professor falou isso aí em sala de aula, aula virtual, aula online, aula de qualquer forma. Sempre, toda vez que você multiplicar um número por 0, esse número será igual a 0. A multiplicação irá ser igual a 0. Então, 5 vezes 0, já vi que é igual a 0. 5 vezes 9. Quanto é 5 vezes 9, professor? A gente não sei, professor, não sei não. Lembram lá que multiplicação é uma soma de parcelas iguais. Então, multiplicação e adição, gente, elas andam juntas. São irmãs, são parceiras, são amigas ali, certo? Então, 5 vezes 9, eu não sei, professor, mas você está dizendo que é uma soma de parcelas iguais, então basta eu somar o 9 5 vezes. 9 mais 9 mais 9 mais 9 mais 9. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, é igual a 5 vezes o 9. Certo? Então, ó, 9 mais 9 é 18. Posso fazer até assim, ó, 9 mais 9, 18. Aí soma aqui, ó, 18 mais 18 mais 9. Eita, mas esse 8 saiu feio. Deixa eu apagar ele aqui, gente. Espera aí. Vou pegar aqui o pincel vermelho. 18 mais 18 é quanto, professor? Basta somar aqui, ó. 18 mais 18. Certo? Então, 18 mais 18. 8 mais 8, 16. Professor, eu vou colocar o 16? Não, sempre lembrando. Eu vou colocar a ordem de unidade e dezena, tá? 8 mais 8, 16, ó. 16, tá, ó. O 6 na ordem das unidades e o 1 na ordem das dezenas. Então, quem é que vai ficar na ordem das unidades? O número 6. Quem é que vai para a ordem das dezenas? O número 1. Tá bom, gente? O número 1. Então, fica 1 mais 1, 2. Mais 1 que está lá em cima, 3. 36. Certo? 36 mais 9 que sobrou aqui, professor. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui ficou 36. Mais 9. Segura, gente. Viu que aqui o cálculo é grande. Tá pensando o quê? Aqui é bom. 36 mais 8, mais 9. Basta eu somar. 36 mais 9. Gente, eu acho tão bonito o cálculo assim que vocês nem imaginam. Certo? 6 mais 9 é igual a quanto? Basta somar os dedos. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, é 15. Como eu falei para vocês, o 5 fica e vai o 1. 9 mais, aliás, eu vou somar 9 mais 3? Não, porque aqui não tem ninguém. Então, eu vou colocar um 0 aqui, que não influencia nada na adição. Então, fica 1 mais 3 igual a 4. Ok, gente, então, 45. 5 vezes 9 é 45. Olha que interessante, gente. 405.
450. Eita, nós fizemos um cálculo desse todo, professor, para encontrar o número 450. Isso. Mas é muito simples, gente. É só você fazer passo a passo que você não irá errar. Tá bom? Olha o que ele diz aqui, ó. Vamos aqui para o mencionado. Valor por entrega 15. Entregas por dia 6. Dias trabalhados em uma semana 5. Então, ele multiplicou 6 vezes 15, que é igual a 90, que a gente fez a multiplicaçãozinha aqui, ó, 90 vezes 15. Desculpa, 15 vezes 6, que é igual a 90. Deixa eu pegar aqui meu pincel preto. Então, tá aqui, ó, a multiplicação que nós fizemos aqui, ó, 15 vezes 6, que é igual a 90. Vezes o 5, que tá aqui, ó. Então, nós multiplicamos aí, ó, 90, aqui do lado, vezes 5. 90 vezes 5 é igual a 450. Certo, gente? Aqui no livro de vocês, tá? Essa imagem foi tirada do livro. Nós pegamos o livro de vocês para nós trabalhar, tá bom? Certo? A gente usa também a nossa metodologia de ensino. Cada professor tem a sua metodologia de ensino, seu modo de ensinar. Certo? Então, quando eu fiz isso, eu encontrei o valor 450 multiplicando dessa maneira aqui, ó. Vamos supor que essa é a minha primeira maneira de fazer essa multiplicação. Meu Deus, esse número saiu invertido, foi? Vou pegar aqui. Então, vamos supor, essa daqui, ó, é a minha primeira maneira de multiplicação. Essa daqui vai ser a minha segunda maneira. Pessoal, a minha segunda maneira, como assim, professor? Olha aqui, ó. Eu posso multiplicar de trás para frente. Eu posso multiplicar, ó, 5 vezes 15, que vai dar um valor de 75, e depois multiplicar vezes 6. O resultado sempre será 450. Professor, mas isso aí você explicou agora há pouco, que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, essa daí é a primeira propriedade da multiplicação, a propriedade comutativa, não é não? Não. Pode ser considerado também? Pode. Pode se dizer, ah, professor, essa daí também é a propriedade comutativa, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Pode sim ser chamado também da propriedade comutativa. Porém, ó, em uma multiplicação com 3 ou mais fatores, podemos associar os fatores de diferentes maneiras e mesmo assim o produto não se altera. Então, gente, toda vez que eu tiver a multiplicação de 3 ou mais fatores, certo? Eu posso multiplicar tanto da esquerda para a direita como da direita para a esquerda, o resultado sempre será o mesmo. Isso na multiplicação. E essa propriedade é chamada de propriedade associativa, tá? Associativa. Certo, gente? Tudo belezinha? Ok? Qualquer dúvida, volte o vídeo para ver esse rascunho todo aí, tá bom? Agora nós temos a nossa terceira situação. Observe no quadro abaixo os pontos que uma equipe fez em um jogo de basquete. Dá para ser jogador de basquete, gente. Eu sou 1,92 m, parece. Eu sou grande. Certo? Então, observe no quadro abaixo os pontos que uma equipe fez em um jogo de basquete. Aí temos aqui, ó, tipo de arremesso. Aí, fora do garrafão, vale 3 pontos. Dentro do garrafão, vale 2 pontos. Lance livre, vale 1 ponto. Aí temos cestas convertidas, certo? 15 fora do garrafão. Dentro do garrafão temos 32 e lance livres 18. Agora temos total de pontos. Fora do garrafão 45, dentro do garrafão 64 e lance livres continua 18. Aí a pergunta é: em qual tipo de arremesso o total de pontos é igual à quantidade de cestas convertidas? Eita, e aí? Aonde, professor? Vamos analisar essa tabela. Em qual tipo de arremesso o total de pontos é igual à quantidade de cestas convertidas? Olhando para cá, será fora do garrafão? Eu tenho a mesma quantidade de pontos, tanto nas cestas convertidas como no total de pontos? Será dentro do garrafão? Onde eu tenho aí o tipo de arremesso, certo? Em qual tipo de arremesso total de pontos é igual à quantidade de cesta convertida? Será no lance livre? E aí, o que é que vocês acham? Hein? Qual aí, gente? E aí? Claro que é no lance livre, né, gente? Se eu fosse conseguir escrever aqui lance livre, eu acho que não consigo, não.
Ixi, rapaz, tá sendo bonito, tá não, gente? Vamos lá, lance livre. Seria a minha resposta. Eita, mas eu vou escrever no mouse, tá, gente? Eita! Então, a minha resposta seria lance livres, porque eu tenho, ó, deixa eu pegar o pincel vermelho, eu tenho 18 cestas convertidas e o total de pontos, 18. Por que é 18? Porque lances livres só valem um ponto, tá? Lembram lá que eu dei um spoiler? Vocês sabem muito bem o que é spoiler, quando eu conto uma coisa que vai acontecer brevemente, certo? Então, toda vez que eu multiplico um número pelo número 1 na multiplicação, esse número será o mesmo. Olha o que diz a nossa propriedade do elemento neutro. A propriedade do elemento neutro. Na multiplicação de dois fatores, quando um dos fatores é o número 1, o resultado é o outro fator. Então, aqui eu tive a multiplicação 18 vezes 1 é igual a 18. Certo? Então, todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Professor, tanto faz? Tanto faz. Se eu multiplicar 8 vezes 1, é quanto, professor? 8 vezes 1 é igual a 8. 10 vezes 1, professor? 10 vezes 1. Então, é 10. Então, todo número multiplicado por 1 é igual ao próprio número que está multiplicando. Certo? Entenderam? Belezinha? Então, vamos lá continuar nossa extensa, certo? Quarta situação. Ufa! Deixa eu tomar uma água aqui, gente. Quarta situação. Nós temos a nossa quarta situação, a propriedade distributiva. Nós iremos ver como ela funciona, tá bom? Ó, para fazer um tipo de arranjo de flores, Marta utiliza 5 lisianto e 3 rosas. Lisianto, gente, eu acho que é um tipo de flor. Tipo de flor que tá falando aqui, né? Certo? Marta utiliza 5 lisiantos e 3 rosas. Aí, quantas flores Marta utiliza em 8 arranjos como esse? Olhe bem, tá, gente? Observem bem. O enunciado sempre nos dá uma pista de como resolver a questão, tá? Sempre observem bem o enunciado, leiam bem o enunciado, porque às vezes você pode, em um pequeno detalhe despercebido, errar a questão, tá bom? Então, para saber quantas flores são usadas em 8 desses arranjos, pode-se calcular 8, vou colocar aqui do lado, 8 vezes 5, peraí, gente, mais 3. Será igual. Olha, gente, eu posso fazer dessa forma. 8 vezes 5, eu posso multiplicar quem está lá dentro e depois somar. Lembram? Olha o que acontece, ó. 8 vezes 5 será, ó, deixa eu pegar aqui meu pincel aqui. 8 vezes 5 é igual a 40. Professor, como que eu sei que é 40? Vamos estudar a tabuada, gente. O estudo da tabuada é muito importante para vocês aprenderem as 4 operações, tá bom? Então, desde já, eu peço a vocês que foquem na tabuada de multiplicação e foquem na tabuada de divisão. Porque se você aprender divisão, você aprende a multiplicar, você aprende a subtrair, você aprende a adicionar. Ok? Então, é muito simples. Beleza? Então, vamos lá. 8 vezes 5 é igual a 40. Eu posso colocar aqui, ó, mais 8 vezes 3. Professor, por que mais e não vezes? Porque eu já estou multiplicando. Então, ficou esse segundo sinal aqui que ele vem conservado para cá. Tá bom? Então, ó, 8 vezes 3 é igual a 20. É igual a 24. Então, eu somando aqui, gente, ó. Eu somando 40 mais 24, eu vou ter quanto? Basta eu fazer aqui embaixo. 40 mais 24. Certo? Lembrando, em uma adição, o termo neutro é o zero. 0 mais 4 é igual a 4. 4 mais 2 é igual a 6. Então, é 64. Então, ó, portanto, para fazer 8 arranjos como esse, são necessários 64 flores. Tá aqui a nossa resposta. Certo? E aqui é a maneira que a gente chegou a essa resposta. Aí diz o que? A nossa propriedade distributiva. Ó. Na multiplicação de um número por uma adição ou por uma subtração, lembrando, pode ser tanto uma adição como uma subtração dentro desse parênteses, tá? Ou então fora do parênteses, não tem nada a ver. Se estiver dentro do parênteses ou fora aqui, tá? Podemos multiplicar cada termo da adição ou da subtração pelo número e em seguida adicionar ou subtrair os resultados. Professor,
Eu poderia fazer de outro método diferente da forma que está aqui, porque na aula anterior, eu lembro que você falou que eu posso fazer a soma de quem está dentro do parêntese e não irá alterar o resultado. Pode, você pode fazer, tá? Observem bem, vou colocar o mesmo exemplo aqui do ladinho. 8 vezes 5 mais 3. Vou pegar aqui o 3. 8 vezes 5 mais 3. Certo? E agora, professor? Eu posso fazer aquele mesmo método que a gente fez nas aulas anteriores? Somar quem está dentro do parênteses? Posso. Eu conservo aqui 8 vezes. 8 vezes. Quanto é 5 mais 3? 8. Então, fica 8 vezes 8. E quanto é 8 vezes 8? Também é 64. É só lembrando que multiplicação é uma soma de parcelas iguais. Você pode somar o 8 vezes. 8 mais 8 mais 8 mais 8, até chegar em quantidades o número 8. Tá bom? Então, 8 vezes 8 é igual a 64. Ok, gente? Então, muito simples, certo? Essa é a nossa propriedade distributiva. Certo? Professor, e se fosse uma subtração aqui dentro? Exemplo, se fosse aqui 8 vezes 3 menos 1. Se fosse assim, professor, poderia fazer da mesma forma? Pode. Conserva o número 8 vezes. Quanto é 3 menos 1? 2. 8 vezes 2 é igual a 16. Bom, poderia ser dessa forma também, tá, gente? Então, na nossa propriedade distributivas, na multiplicação de um número por uma adição ou por uma subtração, podemos aí, né, multiplicar cada termo da adição ou da subtração pelo número e em seguida adicionar ou subtrair os resultados. Pessoal, aqui tem uma curiosidade, tomar mais um pouco d'água. Temos mais uma curiosidade, certo? O símbolo da multiplicação, como ele surgiu aí, tá? A gente já viu lá nas aulas anteriores como houve o surgimento dos símbolos, né, dos termos ali, das operações. Dos termos não, desculpa, gente, dos símbolos também. Ó, segundo algumas fontes históricas, o símbolo da multiplicação, que é o X, também chamaram de cruz de Santo André, tá? Então pode chamar de cruz. Eu conheço mais como X, e vocês também devem ter conhecido mais como X, certo? Mas ele é uma cruz, segundo os matemáticos. Também chamaram de cruz de Santo André, foi utilizado pela primeira vez em 1631, em uma obra escrita pelo matemático inglês William Auguste. Esse nome é quase familiar para mim. Por muito tempo, houve uma resistência quanto à utilização desse símbolo pelos matemáticos, tá? Isso pelos matemáticos. Muitos preferiam usar ponto e vírgula ou apenas um ponto para representar a operação de multiplicação. Olha que interessante. Os matemáticos queriam utilizar aí apenas ponto e vírgula, certo? Mas ainda bem que esse rapaz chegou aí e chegou botando moral e colocou ali a cruz de Santo André. Tá bom, gente? Que é o que é mais conhecido hoje, tanto na tabuada como nos livros de matemática. Certo? Então, aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de como resolver a multiplicação. Sei que não ficou tão viável ali no nosso exemplo, porque a gente está trabalhando aqui em uma plataforma e nem toda vez sai tudo bacaninha como a gente quer, tá bom? Mas aqui eu trouxe mais outros exemplos, especificando mais ainda e detalhando mais ainda o nosso conteúdo, certo? Então vamos lá, gente. Primeiro exemplo nós temos: transforme as adições abaixo em uma multiplicação. Faça como modelo. Olha aqui, ó. Aqui em cima eu tenho uma adição, tá, gente? Uma adição. Vou colocar aqui a adição. Vou colocar só AD, tá, gente? AD. Eita, vai se deixar o feio. Vou colocar um D aqui mais bonito. Olha, eita! Pronto! Então, temos aqui uma adição. E aqui embaixo, nós temos uma multiplicação. Vou colocar só MU. Uma multiplicação. Tá? Observem bem, professor, como assim? Como que aqui eu tenho uma adição e aqui eu tenho uma multiplicação? Bem, o que foi que eu falei para vocês? A multiplicação é uma soma de parcelas iguais, certo? Soma de parcelas iguais. Olha aqui, ó, 5, 5 e 5. Não é o mesmo valor? São as mesmas parcelas aqui, ó. Primeira parcela, segunda parcela, terceira parcela. Certo? E aqui eu tenho a soma ou total. Já na multiplicação, eu posso fazer o seguinte. Eu tenho quantos valores aqui? 5? 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 valores 5. Qual é o número que está representado? O número 5.
Então, está aqui o número 5. Então, fica 3 vezes 5. 5 mais 5 mais 5 é igual a 15. Tá aqui, ó. Deixa eu pegar o pincel vermelho. É igual a 15. Aqui, ó. É igual a 15. Então, 3 vezes 5 também será igual a 15. Muito simples. É isso? É isso, professor, que está me dizendo? É isso? Simples. Agora faça com a letra A, com a letra B e com a letra C. Vejamos como fica. Então, vamos lá fazer? Olha aqui, ó. Tem o número 3 repetido quantas vezes? Ó? Uma vez, 2, 3, 4. Então, eu tenho o número 3 repetido 4 vezes. Então, é 4 vezes. Qual é o número que está aqui posto? O número 3. Como eu já falei, multiplicação é uma soma de parcelas iguais. Lembram disso? Eu acho que durante o vídeo eu já falei isso quase umas 50 vezes já. Certo? Então, vamos lá. Exagerado, mas vamos lá. Ó, 3 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 3 é quanto? Mentira, professor, você tá errando. Vocês perceberam, né? Ó, 3 mais 3 é 6. 6 mais 3 é 9. 9 mais 3 é 12. Viu? Ah, menino, tá pensando que eu sou besta? É, professor, sou besta não, menino. É isso aí, gente. Eu quero que vocês busquem a imaginação e corrijam quando eu estiver errado, que eu também erro, eu não sou 100%, tá bom? E eu sei que meus alunos é 100%, então eles percebem o erro na hora, certo? Então, ó, 4 vezes 3 também é 12. Então, aqui eu transformei, certo? Transformei, ó, essa adição aqui em cima em uma multiplicação aqui embaixo, certo? Professor, aqui eu tenho uma adição, 6 mais 6. Qual é o número? Ó, aparece quantas vezes? 1, 2. Então, aparece 2 vezes, certo? E o número 6 é o número que está posto, então é o 6 aqui, 2 vezes o 6. 6 mais 6 é igual a 12. 2 vezes 6 é igual também a 12. Também a 12, certo, gente? Aqui eu faço a mesma coisa. Deixa eu pegar o pincel aqui. O lilás. Ó, 1, 2, 3. Então, aqui é o número 3. Vezes. Qual é o número que aparece? Número 4. Quanto é 4 mais 4? É 8. Mais 4 é 12. Então, 3 vezes 4 também é 12. Ok? Belezinha, tudo sucesso. Mas hoje nossos slides tá bom. Aí as transições, animações aí. Rapaz, tá bonito. Agora nós vamos transformar, ó, transforma as multiplicações em adição. No slide anterior, nós transformamos as adições em multiplicações. Agora nós vamos transformar as multiplicações em adições. Vamos fazer o contrário. Observem bem aqui como está o exemplo. Vou pegar aqui o meu pincel amarelo. É yellow, né? Yellow em inglês. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho uma multiplicação. E eu transformei essa multiplicação em uma adição. Ok? Vamos fazer com a letra A. 4 vezes o 2. Quantas vezes é o número que se repete? Quantas vezes? É o número 2. Então, ó, eu vou fazer 2 mais 2 mais 2 mais 2. Ok? Porque esse número aqui representa quantas vezes o número se repete. Quantas vezes se repete? 1, 2, 3, 4. E qual é o número que se repete? O número 2. Então, 2 mais 2 mais 2 mais 2. 2 mais 2, 4. Mais 2, 6. Mais 2, 8. Então, somando isso aqui também é igual a 8. Muito simples, muito fácil. Certo? Como dizia a minha vovó, é mamão com açúcar. Mamão com açúcar eu nunca nem comi, mas se ela diz, tá dizido, né? Como ela fala. Tá dizido, mas no caso é dito, tá, gente? Vamos lá, continuando. Temos 2 vezes o número 6. 2 vezes o número 6, então é 6 mais 6. Se é 2 vezes o número 6, 6 mais 6 é igual a quanto, gente? 12. 12, ok? E 2 vezes 6 também é igual a 12. Pronto, transformamos aí as nossas multiplicações em adições de parcelas iguais. Vê o nosso terceiro exemplo, tá? Ele já é resolução problema. Já você já tem um enunciadozinho ali,
para analisar, para discutir, certo? É muito simples, ok? Mas, ao mesmo tempo, é desafiador, tá? Em uma caixa, há 45 limões. Quantos limões caberão em 7 caixas? Olha bem, gente. Em uma caixa, há 45 limões. Quantos limões caberão em 7 caixas? Então, eu devo fazer aqui uma multiplicação de 45 vezes 7. Eita, mas ficou grande esse traço. Vamos aqui, 45 vezes 7. Lembra que eu falei para vocês que é um pouco desafiador a multiplicação? Mas é fácil, meus alunos são bons, já falei isso. Vamos lá. Quanto é 7 vezes 5? Professor, eu não sei. Gente, é o seguinte. A tabuada ela é fundamental nesse processo de aprendizagem, certo? Então, eu já peço a vocês que desde já estudem a tabuada, porque nós iremos pegar pesado agora daqui para frente, que daqui para frente vai conteúdo mais forçado, tá bom? Mas eu conto com todos, eu sei que todos aqui tem uma tabuadinha em casa, se não tiver, pede para o papai, pede para a mamãe baixar aí no celular e vocês podem estar estudando em casa, tá bom? Certo? Então vamos lá. 7 vezes 5, professor, é quanto? Bem, como você falou, professor, agora há pouco, que a multiplicação é a soma de parcelas iguais, basta eu pegar aqui o 5 e somar 7 vezes, ou então o 7 e somar 5 vezes. Então fica aqui, ó, 7. Vou pegar outro pincel, que esse pincel aqui não está aparecendo. Vou pegar aqui o meu vermelho. Vamos colocar o vermelho, ver se aparece. 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7. Quantas vezes tem o número 7 aí? Vamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 7 mais 7 é 14. 7 mais 7 é 14. Sobrou 7 aqui, certo? Agora eu vou colocar mais e mais. 14 mais 14, 4 mais 4, eu posso fazer a soma aqui do lado, gente. Se vocês não souberem, faça a sominha do lado. Ó. 14 mais 14. Demora mais, professor? Demora. É por isso que é bom o estudo da tabuada, que você já sabe, ó. Já sabe aqui da cuca, de mente, tá? Ó, 4 mais 4, 8. 1 mais 1, 2. Então, 14 mais 14 é 28, tá? Mais 7. Quanto é 28 mais 7? Não sei não, professor. Coloca aqui também, ó. 28 mais 7. Tá bom? 28 mais 7. 7 mais 8. Posso somar até nos dedos, ó. 7 aí. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Certo? Então, é igual a 15. 7 mais 8 é igual a 15. Professor, o 15 vai completo? Lembra do que eu falei para vocês. Unidade e dezena. Unidade, dezena. Aí vem aqui unidade, dezena. Então, unidade embaixo de unidade. 5 vai o 1 para cima. Então, aqui eu não tenho ninguém para somar. Fica 1 mais 2 igual a 3. Isso é igual a 35, ok? Então, 7 vezes 5 é 35, professor. 35. Você já falou que tem unidade e dezena, certo? Então, unidade aqui é o 5, então o 5 vai ficar. E a dezena é o número 3, que vai lá para cima. Agora eu multiplico. 7 vezes 4, faço o mesmo processo se eu não souber, coloco o 4 7 vezes, ou então o 7 4 vezes. Fazendo isso, eu vou ter o número 28. 4 vezes 7 é igual a 28. Mais 3, 31. Tá? 28 mais 3 é 31. 28, 29, 30. 31. Certo? Então, quantos limões caberão em 7 caixas? 31 limões. Vou fazer uma limonada bem boa. Certo? Já estamos aí quase com 1 hora de aula, mas não se preocupem. O que importa aqui é o aprendizado e não o tempo. Tá bom? Atividade, gente. Chegamos aqui ao ponto onde vocês irão pôr em prática tudo que aprenderam aqui nessa videoaula e tudo que aprenderam nesse conteúdo, ok? Utilizando o livro didático. O quarto ano, os alunos do quarto ano irão utilizar essas aulas aqui, ó, da página 93, a questão de número 1, com as alternativas A, B, C e D. A página 94, com as questões de número 2, 3, 4 e 5. Ambas, se tiverem alternativas também para ser feito, tá? Vocês irão fazer completa.
e a página de número 95, com a questão de número 6, certo? Então, são 6 questões dentre essas páginas aí. Da página 93 a 95, são 6 questões que vocês irão deixar respondidinha nos livros lá de vocês, certo? Creio que todos têm um livro. Quem não tiver um livro, vai ter atividade da plataforma, tá bom? Que a gente vai estar colocando também, certo? Então, essa atividade é para o 4º ano. E para o 5º ano, nós temos a página de número 85, com as questões aqui, ó, 1 e 2, com essas alternativas. Questão de número 1, A, B, C e D. Questão de número 2, A, B e C. E temos a página de número 86, com as questões de número 3, 4 e 5. E também temos a página de número 87, com as questões 6 e 7. Muita atividade, muita prática. Vamos pôr em prática tudo que a gente aprendeu. Dúvidas, podem perguntar lá no grupo. Mandem uma sugestão se você tiver outra sugestão de trabalho. Professor, você poderia ter falado isso aqui, que eu irei acatar com certeza a opinião de vocês, tá bom? Certo? Aqui está a referência de alguns conteúdos que eu busquei em websites, em links onde eu estudo também na plataforma do Canadá. Eu busquei aqui alguns links e mostrei aqui nesse quadro para vocês sobre o mundo da educação, certo? Então, já vimos aqui, já aprendemos. A educação hoje em dia está mais avançada. Temos os meios tecnológicos que nos ajudam muito, certo? Na educação. Mas temos que saber como utilizar, certo? Então, aqui as referências, qualquer dúvida vocês podem estar clicando lá vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? No YouTube. Chegamos ao fim, né, dessa aula, ao fim da 3ª aula. Creio que todos tenham aprendido e façam as atividades corretinhas, busque ali soluções que melhoram o aprendizado de vocês, ok? Então, até a próxima, tchau, tchau. Tenham todos um breve abraço do professor Paulo Góes, do professor que está na plataforma, do professor que está lá no WhatsApp. Eu creio que todos nós estamos em uma só corrente, que é a corrente de ajudar a todos nesse momento de pandemia, ok? Então, tchau, tchau. Tenham bons estudos nessa 3ª aula, tá bom? Valeu!